Vamos mergulhar de novo na polêmica do segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Você se lembra, né, que a reunião determinou 90% para o torcedor do Cruzeiro e 10% para o torcedor do Atlético no primeiro jogo, no Mineirão. E o segundo jogo ficou para depois, Vibrantinho. Foi o que eu falei ontem. Ficou para depois. Por quê? Porque tudo vai depender do resultado de domingo. A gente vê que esse clássico é o quê? Esse clássico é centenário, podemos dizer, né? Lógico. Está aqui ao meu lado que pode falar. E a gente não vê os dirigentes, as autoridades entrando num acordo nunca sobre essa questão de torcida, né? Infelizmente, virou uma guerra, né? A gente está vendo nas redes sociais acompanhando que realmente virou uma guerra. E eu espero que os jogadores, né? Algumas coisas que têm sido faladas e têm acontecido, tá virando lenha, né? Principalmente para os jogadores do Cruzeiro. Tá virando, né? Como se diz assim, motivação. Agora, é uma vergonha, né? É uma vergonha como Estado de Minas Gerais ter essa situação, porque existem pessoas que têm preferências clubísticas e parece que às vezes ficam, né? Como se diz, longe da imparcialidade, né? Pois é. O Dadá Maravilha, que em tantos clássicos fez, né, a alegria do torcedor do Atlético. Em alguns clássicos também foi derrotado ou não? Não, lógico. Jogar com o Cruzeiro é isso. Você ganha, você perde. Pois bem, você sabe muito bem da história desse clássico, Dadá. Você acha que esse tipo de discussão de torcida e de tal, essa falta de acordo, isso mancha um pouco a história desse clássico, Dadá? Mas se for mais longe, o Atlético, nos últimos 4 jogos no Independência, perdeu 2 vezes para o Cruzeiro, empatou 2. Em compensação, no Mineirão, nós demos uma volta olímpica. Então, eu não vejo essa necessidade de preocupar com Independência, preocupar com o Mineirão. A bola do Atlético é para jogar com Barcelona, com Real Madrid, em qualquer lugar do Brasil, com o Cruzeiro, com o América, em qualquer lugar do Brasil. Jair Bala, você também que tanto brilhou nos gramados. Me diga uma coisa, do tempo em que o futebol podia ter torcedores dos dois lados sem nenhuma corda, sem necessidade de polícia, né? Bons tempos, né, Jair? Bom tempo. A gente jogava bola no público, né, seleto, hoje para vândalos. Então, é por isso a diferença. Agora, só que tem o seguinte, eu sou americano, o estádio é nosso, mas os grandes artistas têm que jogar nos melhores palcos. Então, eu acho que os 2 jogos seriam no Mineirão. Que inclusive, é um pedido até de alguns torcedores do Atlético, tem amigos que são torcedores atleticanos, que foi o que o Cruzeiro propôs desde o início, que os 2 jogos fossem no Mineirão. Com torcida dividida. Com torcida dividida, né? O meu pai, eu não fui jogador, mas meu pai, que é narrador há mais de 40 anos, ele conta a história. A minha mãe deixava, meu pai só tinha um carro, um Fusquinha 1300, minha mãe deixava meu pai ali na Antônio Carlos, esquina com Abraão Caramba, meu pai subia ali, aquela subida do Mineirão a pé. De um lado a torcida do Atlético, do lado a torcida do Cruzeiro. Batendo as provocações, mas nunca briga. Não passava disso, tinha um respeito ali também. E no momento que às vezes alguém quer realmente reativar isso aí, reviver isso aí, das 2 torcidas estarem juntas, tem gente que não quer. Com relação ao posicionamento da Federação Mineira de Futebol, nas redes sociais, o que o presidente Castelar Modesto Guimarães Neto publicou foi isso aqui, ó, Castelar Neto. Aos que criticam, 2 pontos. A sugestão pela torcida dividida é da ALMG, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A decisão é sempre dos clubes e a federação só apoia se houver reciprocidade. A explicação do Castelar, daqui a pouco tem outras informações, outros capítulos desta rusga, porque o bicho está pegando, né, Vibrantinho? Tá, e tá virando uma coisa até perigosa, né? Até perigosa, porque eu tenho muitos amigos que são atleticanos, parentes são atleticanos, e muita gente agora está com medo de ir, porque está virando uma guerra, está tendo ameaças na internet sobre isso aí. A gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Ontem à noite, em entrevista ao Lauro Lopes, na Zona Mista do Independência, após a vitória sobre o Libertad, o presidente Daniel Nepomuceno foi curto e grosso sobre o segundo jogo da decisão mineira. Vai ser aquele Independência com torcida única. Miltinho, repete. Foi só uma vai ser aquele Independência com torcida única. Miltinho, por favor, de novo, repete. Vai ser aquele Independência com torcida única. Viu, Vibrantinho? Viu, bancada? Vai ser no Independência com torcida única. Ou seja, o Atlético vai determinar o mando de campo, exercer o seu direito, né?
E como a polícia até esse momento não quer liberar duas torcidas de independência, levou o presidente Daniel Nepomuceno, repete para mim, a dizer que... Vai ser aquele independência com torcida única. Bancada. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Rolou um áudio ontem, não sei se é verdade, né? Até gostaria de saber, viu, presidente Castelar, se esse áudio é do senhor mesmo, falando... Depois a gente vai falar, né? Queria encaixar isso aí, né? Tá aí no espelhinho, tá aí no espelhinho. Tá no espelhinho? Tá no espelhinho aí. Porque eu queria dar uma encaixada nisso aí para fazer um comparativo. É do presidente. É do presidente Castelar? Ele até questionando uma questão do... Isso, a gente vai ouvir daqui a pouco na íntegra. Eu queria saber o seguinte, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, ele fez CFO? Ele entrou para a Polícia Militar? Ele virou comandante da Polícia Militar de Minas Gerais? Porque quem está vetando o jogo do Atlético e Cruzeiro no Independência com a torcida do Cruzeiro é o pessoal da Polícia Militar. Que eu sei, a federação está lavando as mãos, está fazendo igual Pilatos. Agora, quem está vetando é a Polícia Militar. E o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, que é meu amigo. Ô, Daniel, você entrou para a corporação também? Você faz parte da Polícia Militar agora? Você é comandante do policiamento da capital? Você é comandante do CPC, né? Que eu falei, você é comandante da Polícia Militar? Porque ele está falando em nome da Polícia Militar. E está aqui, tuitando para o Alterosport, o Dão Martins. Nosso telespectador tem voz. Todo mundo sabe a cor da camisa que ele usa debaixo do terno. Está falando do presidente da federação aqui, o Dão Martins. E o Cruzeiro está protestando porque não quer, obviamente, ver a torcida fora do segundo jogo da decisão. O nosso rival tem o total direito de mandar o jogo aonde eles quiserem, mas a torcida do Cruzeiro tem total direito de assistir a final do campeonato. O campeonato já vai para quase 100 anos e a gente acredita que proibir a nossa torcida de assistir um jogo é o cúmulo do absurdo. Eu acho uma loucura se investir 150 milhões de reais de dinheiro público e depois falar que não tem como manter segurança no estádio. Vamos tentar conversar com o comandante-geral da polícia, com o coronel Schubert. A gente acredita que o coronel se equivocou pelo seguinte: deslocamento de torcida vai ter no jogo no Mineirão e na Independência. Deslocamento de torcida para o jogo da Independência, teoricamente, se precisa de menos policiais para fazer, porque vão ir 6 mil atleticanos no Mineirão e menos de 2 mil cruzeirenses no Independência. A gente teve uma informação que foram deslocados mais de 1.100 policiais, vocês podem até confirmar isso, não sei se é verdade, para a medalha da Inconfidência. Isso daria quase se esse mesmo efetivo for deslocado para o final do Campeonato Mineiro, tanto a medalha da Inconfidência quanto a final do Campeonato Mineiro são 2 eventos da maior importância no estado. Se esse efetivo que foi deslocado para a medalha da Inconfidência, daria quase um policial para cada 2 cruzeirenses no estádio. Não existe como falar que não vai ter segurança. Essa é a opinião, então, do vice de futebol do Cruzeiro a respeito da segurança e questionamento que ele fez, como, por exemplo, essa questão lá da medalha da Inconfidência, Ouro Preto e tudo mais. É um dos questionamentos que a gente está, desde ontem, tentando a entrevista com o coronel Schubert para que a PM se manifeste em relação a essas colocações do Cruzeiro, né, Vibrantinho? Lamentavelmente, o coronel Schubert, envolvido em toda essa questão da paralisação anunciada para amanhã, o próprio clássico, ele não tem conseguido nos atender, né, coronel? Infelizmente, né? E a gente gostaria de sempre estar em contato com as autoridades, porque esse programa não é só democrático, como eu falo, ele é isento, ele é informativo, então a gente tem que buscar todos os lados, né? E agora está nas redes sociais, Celeste principalmente, né, Vibrantinho, a informação de que o comandante da PM, o Elbert Figueiró de Lourdes, é atleticano e essa coisa toda tem um fundo clubístico. A PM estaria, segundo a nossa produtora Maíra Santos, está em contato, preparando uma nota esclarecedora para distribuir aos veículos de imprensa. A gente espera que isso aconteça ainda no horário do Alterosport para que eles possam, então, fornecer essas informações da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Gloriosa mesmo, porque eu sou neto de militar, tenho um primo que é oficial da Polícia Militar, então eu só não fiz CFO porque Deus não deixou, porque se tivesse deixado, vagabundo comigo não ia ter vez, né? Então eu estou aqui no Alterosport, graças a Deus, falando de futebol. Agora, eu gostaria muito do posicionamento da Polícia Militar. Se o coronel está muito atarefado, abaixo dele tem um major,
que pode, em nome dele, em nome da corporação, em nota oficial, dar um esclarecimento à torcida. Só isso que a gente está esperando. Mais nada. Agora, só que é o seguinte, não tem esse negócio de estar julgando que o cara, que o major é isso, que o fulano é cruzeirense. Concordo também, concordo. Nada disso. Vamos olhar o caráter. Claro. Esqueceu o clubismo. Deixa isso de lado. Se o cara da federação é cruzeirense, se o outro é atleticano, se o árbitro. Todo mundo tem seu time desde criança. Então cresce com isso aí. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos ver o caráter. Se são pessoas que querem o bem do futebol mineiro. Assina embaixo do Messi. E por causa disso o Cruzeiro detona. E o nosso rival tem o total direito de mandar o jogo aonde eles quiserem. Mas a torcida do Cruzeiro tem total direito de assistir a final do campeonato. O campeonato já vai para quase 100 anos e a gente acredita que proibir a nossa torcida de assistir um jogo é o cúmulo do absurdo. Eu acho uma loucura se investir 150 milhões de reais de dinheiro público e depois falar que não tem como manter segurança no estádio. Vamos tentar conversar com o comandante-geral da polícia, com o coronel Schubert. A gente acredita que o coronel se equivocou pelo seguinte: deslocamento de torcida vai ter no jogo no Mineirão e no Independência. Deslocamento de torcida para o jogo de Independência, teoricamente, se precisa de menos policiais para fazer, porque vão ir 6 mil atleticanos no Mineirão e menos de 2 mil cruzeirenses no Independência. A gente teve uma informação que foram deslocados mais de 1.100 policiais, vocês podem até confirmar isso, não sei se é verdade, para a medalha da Inconfidência. Isso daria quase se esse mesmo efetivo for deslocado para o final do Campeonato Mineiro, tanto a medalha da Inconfidência quanto a final do Campeonato Mineiro são 2 eventos da maior importância no estádio. Era o bloco, né? Isso hoje tira o som. Aí, obrigado. E agora, então, tem aqui, depois da... Tem a 19, Pérez? Organiza aí para nós. Tem. A 19. Eles mandarem, igual a gente enfrentou nesse campeonato, que mandarem, começaram o campeonato, os primeiros 7 jogos, nosso rival jogou 5 em casa, jogaram o clássico para o final do campeonato, na semana do clássico jogaram o nosso jogo para a segunda, nós tivemos menos tempo de descanso. O que tiver, o Cruzeiro vai enfrentar. Agora nós vamos lutar ao máximo para defender a nossa torcida. Vão se jogarem que a gente não tem força política, se jogarem que a gente se jogarem contra a torcida do Cruzeiro, que é nosso maior patrimônio, a gente vai fazer de tudo para responder em campo. E pode ter certeza que daqui a 1 ano e meio tem eleição e nós somos 8 milhões de cruzeirenses que mesmo não tendo se mobilizar nas últimas eleições, se a torcida do Cruzeiro sentir que o Cruzeiro está sendo prejudicado, a torcida do Cruzeiro vai se mobilizar. Entre eu e o senhor Castelar não existe diálogo, tá? Eu não vou falar antes de partida nem de final. Só posso falar que entre eu e o Castelar não existe diálogo e ele devia respeitar muito mais a instituição Cruzeiro, que infelizmente nem ele, nem o senhor Paulo Brax, nem o senhor André Aro, né? Adriano Aro, respeitam. Né? Também lembrar o senhor Adriano Aro que o irmão dele, Marcelo Aro, é deputado, tá? E que daqui a 1 ano e meio tem eleição, que a torcida do Cruzeiro tem que ficar sabendo o que vem sendo feito pela Federação Mineira contra a nossa instituição. Não existe diálogo hoje entre Cruzeiro e Federação, infelizmente. Esses dirigentes da Federação Mineira de Futebol citados pelo dirigente do Cruzeiro ainda não se manifestaram, mas o presidente Castelar se manifestou através de uma entrevista à Rádio Itatiaia. Eu reitero a minha informação de sempre, no sentido de que entre a Federação e o Cruzeiro há um amplo diálogo, há muito respeito por ambas as partes. Eu sempre tive excelentes contatos com o presidente Gilvan, falo quase que todas as semanas com o presidente Gilvan. É óbvio que nem em todos os momentos a Federação pode, até por algumas amarras regulamentares, atender os pleitos do Cruzeiro. Agora, de fato, entre mim e o Bruno, não há um pleno diálogo, até porque, para que isso aconteça, o Bruno tem que conseguir galgar alguns espaços e, dentre eles, o primeiro passo é mudar o estatuto para poder ter a autonomia de falar em nome do clube num futuro. E aí, por causa disso, a nota de repúdio do Cruzeiro, Vibrantinho. Tá certo, o Cruzeiro tem que manifestar. Colocando que o presidente Castelar
como presidente da Federação Mineira de Futebol, não poderia ter tido esse tipo de manifestação. Assim também como o presidente Castelar não tem autonomia, né, também não tem direito também de querer manifestar sobre o estatuto do Cruzeiro, que não é da competência dele. É isso que o presidente Castelar também esqueceu. Foi infeliz essa declaração. E essa onça toda está cutucando várias curtas. Senador Zezé Perla, ex-presidente do Cruzeiro, também entrou na jogada. Ele tuitou que estão deitando e rolando em cima da gente, essa federação, Polícia Militar e Atleticano, mas essa graça vai acabar, estão voltando. Está voltando, Zezé Perla? Não sei, eu não sou conselheiro lá do Cruzeiro. A Polícia Militar respondeu também em Twitter que exige respeito e que ela se posiciona de forma técnica e exclusivamente em relação à segurança dos torcedores e da comunidade. O Zezé Perla poderia ter sido mais útil, ao invés de soltar essa nota, de ter feito alguma coisa nos bastidores para ajudar o Cruzeiro, porque isso aí não ajudou em nada. Não ajudou em nada, só aproveitou uma situação, um risco que está tendo entre Cruzeiro, Federação e Polícia Militar. Poderia ter feito alguma coisa nos bastidores. Nós não temos senador que é cruzeirense, nós não temos ninguém para poder dos bastidores nos ajudar, porque bastasse um telefonema para o comandante da Polícia Militar ou então para o governador que resolvia. Era a forma de ajudar, seria essa. Rafael Sobis também está falando como jogador do Cruzeiro diante de toda essa polêmica. Ontem o Vicentinho esteve aqui e falou que por ele, como torcedor, o Cruzeiro não entraria em campo para disputar esse último jogo da final por conta dessa discrepância aí das torcidas. Vocês comentam sobre isso? É o que dá vontade de fazer? É difícil nós entrarmos nesse tema porque nós estamos nos preparando para jogar. Claro que a parte burocrática, o Bruno, o pessoal do Cruzeiro está tratando disso. Mas claro que a gente sabe o que está acontecendo aí. Estou sabendo que o nosso jogo, o jogo no Mineirão vai ter os 10%, o outro não. É isso. Depois que eu responder, eu quero que vocês me respondam o que vocês acham sobre isso, porque é piada, né, na verdade, não é piada. Claro que é um tema que não cabe a nós, mas a gente sabe o mínimo porque a gente vive isso. Então, pelo que eu estou vendo aí, teve também absolvição e a gente vai ter que, se o Cruzeiro quer ser campeão, vai ter que ganhar não só dentro de campo.